Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo. Você que tem nos acompanhado, você que está chegando agora, curte o nosso canal, deixa o seu joinha, se inscreve e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Bom, vamos conversar um pouco. O assunto de hoje, ele aconteceu, teve o seu acontecimento entre os anos 1445 a 1405 antes de Cristo, tá certo? Que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 17. Eu vou ler alguns versículos fora da ordem, mas por questão de compreensão. Por exemplo, eu vou ler a partir do versículo 17, que é o que eu quero explicar. Depois eu vou voltar lá atrás, no início do capítulo dessa sessão. A Bíblia é dividida em capítulos para nós entendermos melhor ela, mas a Bíblia é um livro direto. Foi dividido em capítulos para a nossa geração, para nós compreendermos melhor o texto, melhor a história. Mas a Bíblia é um livro de história contínua, tá bom? Cada livro ele tem a sua história contínua. Mas para título de compreensão, a Bíblia Sagrada é seu exemplar da Bíblia Sagrada. Tá? Seu exemplar, essa Bíblia aqui, ela foi reformada. Ó, tá certo? É uma Bíblia de estudo pentecostal. O pastor que foi o responsável pela edição dessa Bíblia aqui, ele já morreu. Ele faleceu, faltando pouco tempo para poder concluir essa Bíblia aqui. Isso aqui é uma Bíblia de estudos. Por quê? Eu vou te explicar. Eu estou em Gênesis, certo? Logo em Gênesis, ela tem a explicação do livro. Quando você abre ela em Gênesis, antes do capítulo 1, ó, vou mostrar para você, ó, ela tem, ó, aí, ó, tá vendo? Pegar a nitidez para você aí. Ela tem as considerações preliminares, ela tem a data do ocorrido de quando esse livro foi escrito. Tá certo? Só que o original da Bíblia Sagrada está lá, segundo os estudiosos, está em Jerusalém. É o cânon sagrado. Ali estão todos os livros do Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Quais são os livros do Pentateuco? São os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, acho que é Número, Levítico e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e o Deuteronômio. São esses livros. É o livro do Pentateuco. Quando vai para o livro de Josué, aí Moisés já estava morto. A história se segue com Josué. Alguém escrevia para Josué. Naquele tempo, o ofício já de escriba já existia. Uma pessoa que tinha que relatar a história. Tá entendendo? Os homens são inteligentes. Quando eles usam a sua inteligência para o bem, você sabe aonde nós vamos chegar, né? Então, essa é uma Bíblia de estudo pentecostal, que foi o título dessa Bíblia. Ela tem no rodapé, ó, as notas. Não vai dar para você ver aqui porque fica muito claro, ó, as notas explicativas. Ó. Então fica fácil para o leitor ler essa Bíblia. Ela tem muitos recursos para leitura. Portanto, eu nem carrego essa Bíblia mais.
Ela estava com a capa muito velhinha, porque ela deve ter mais ou menos 15 anos. Essa Bíblia deve ter uns de 15 anos para lá. Sabe quem reformou essa Bíblia para mim? É a cantora Michele, se eu não estou enganado, o sobrenome dela. Não vou falar o sobrenome dela para mim não errar. Mas é a cantora Michele, da Igreja Matriz, da Igreja Assembleia de Deus de Itaoca. Itaoca Pedra, porque tem Itaoca Praia. Itaoca Pedra, Cachoeiro do Itapimirim. Tá certo? A Igreja Matriz, a Igreja Assembleia de Deus, cujo pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Ela que reformou. Ó, que maravilha. Viu? E a Bíblia que eu estou usando ultimamente é uma Bíblia menor, mais leve. Porque se você vai por um culto ar livre de evangelismo, você tem que usar uma Bíblia, ou você vai sair por um evento. Uma Bíblia dessa aqui deve pesar mais de 1 quilo. Ela deve dar quase 2 quilos de Bíblia aqui. É uma Bíblia de estudo. Então ela tem muitas páginas. Então para você carregar uma Bíblia dessa, para ficar em pé, em praça pública, ou num evento que você for, você ficar em pé segurando uma Bíblia desse porte, é um pouco desconfortante. Então eu gosto de carregar uma Bíblia que só tem os livros. Quase nada. Porque aí ela fica um pouco mais leve, fica fácil para manusear e não incomoda muito, não pelo fato de ser a Bíblia, incomoda pelo peso. Então essa Bíblia é uma Bíblia de mesa, é uma Bíblia de você colocar sobre o púlpito, mas também tem aqueles que gostam de carregar. Por muito tempo eu carreguei essa Bíblia. Entendeu? Mas eu estava sentindo assim um pouco desconfortante de ficar muito tempo em pé e segurando uma Bíblia pesada. Então eu decidi comprar uma Bíblia menor. Lembrando que isso aqui é um exemplar bíblico. O original falei que está em Jerusalém. É só um exemplar. Tá certo? Vamos conversar. Conversar um pouquinho aqui para nós entender alguma coisa. Capítulo 19 de Gênesis fala da destruição de 2 cidades. Eu não vou aqui me ater aos motivos e quais foram os motivos que levaram a cidade de Sodoma e Gomorra a serem destruídas. Eu sei que elas não estavam bem e o pecado da cidade chegava às narinas de Deus. Ou seja, quando o texto bíblico diz que chegava às narinas de Deus, isso significa que cheirava mal. Ou seja, o odor da cidade estava chegando para Deus num odor insuportável. Ou seja, o Todo-Poderoso, tudo é interpretação de hermenêutica ou de exegese. Quando se diz cheirava mal, é porque já estava incomodando. Tem cheiro que você sente que ele é um mau cheiro, mas você suporta. Sim ou não? Então diz a Bíblia, no capítulo 19, que o pecado cheirava mal. Ou seja, a atual condição da cidade estava insuportável pelo Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, ele tinha sido misericordioso, compassivo, longânimo, mas os moradores dessas 2 cidades, eles não estavam se comportando bem. Mas lá nessa cidade morava uma família, a família de Ló. Esse fato ocorreu
em 1445 a 1405 antes de Cristo. O que diz no verso 17? E aconteceu que, tirando-os para fora, disse. Os anjos tiraram eles para fora da cidade. O que ele disse? Verso 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. Viu? Olha lá. Não olhes para trás. Não pares. Viu? Em toda a campina. Ou seja, corra. Escapa-te lá para o monte, para que não pereça. Eu quero me ater a esse tema aqui. Escapa-te por tua vida. Às vezes, os males que sobrevêm numa cidade ou em um país, esses males que sobrevêm sobre cidade, país, há males terríveis que vêm sobre uma cidade, e o que provoca a entrada desses males é o comportamento das pessoas. Essas cidades aqui, elas estavam indignando o Todo-Poderoso por causa das suas práticas, né, perniciosas, maléficas, né, de orgias. Isso o Todo-Poderoso já tinha dado tempo, mas chegou o tempo que a paciência do Todo-Poderoso, Então agora Deus fala assim: envia 2 anjos na casa de Ló. Você vai ver isso lá, no início do capítulo 19. O que está dizendo aqui? Capítulo 19. Olha lá. Vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra. Então, os anjos foram passar a situação da cidade para Ló. Lá atrás, quando você volta atrás nos capítulos, você encontra Abraão orando a Deus para Ló. Porque Deus já tinha avisado para Abraão que estas cidades sofreriam um juízo, o juízo divino. Mas o sobrinho de Abraão, Ló, estava residindo em Sodoma. Agora Abraão ora a Deus, conversa com Deus e faz algumas perguntas a Deus. Fala: Senhor, olha a pergunta que Abraão faz. Senhor, mas se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus falou assim: não, por causa dos 10 justos, eu não destruirei aquela cidade. Lá atrás. Mas não é o assunto que eu quero falar. Não é o assunto que eu quero falar. Se você voltar nos capítulos anteriores, você vai ver que Abraão ora a Deus. E roga a Deus pela vida de Ló e a sua família, que moravam em Sodoma. Porque era o seu sobrinho. Porque quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua parentela e tal, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas só que na saída, Ló decide ir com Abraão também. Não, eu quero contigo. Só que lá aconteceu um problema que tanto Ló se separa de Abraão no meio da jornada. E nessa separação, Ló decide ir para as campinas.
Abraão deu o direito de escolha para Ló. Falou, ó, Ló, escolhe aí para onde você quer ir, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão, pastores que eu digo eram os trabalhadores que trabalhavam com ovelhas de animais. Naquele tempo criava-se muito isso, principalmente por causa da fabricação de lã, do leite da lã que se aproveitava do animal e da carne. Então tinha 3 coisas que eles aproveitavam do animal: o leite, a lã e a carne. Era a cultura daquele tempo. Era um comércio promissor. Quem criasse ovelhas. Por isso que é baseado hoje a igreja de Deus, que tem os pastores, e a igreja, os membros, são as ovelhas. Tirou-se dessa devido o aspecto. Agora, nisso, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles estavam contendendo, eles estavam discutindo muito, tendo atrito. Então Abraão conversa com Ló e fala, Ló, nós vamos ter que... Você fica de um lado, você escolhe um lado para você ficar, que eu vou escolher o outro lado, para que nossos pastores, nossos trabalhadores não venham ficar em atrito ou em discórdia. E Ló falou, não, tá bom então, vamos lá. Então Abraão falou assim, Abraão sendo uma pessoa mais velha, ele falou assim, ô Ló, meu sobrinho, escolhe aí para onde você quer ir. É a mesma coisa que eu tô aqui em casa, né? Que eu tô aqui em casa, não sei se você observa, desculpa aí, que eu estou na área de serviço, vou mostrar para você, quer ver? Ó, é a mesma coisa que eu tô aqui em casa, Ló e Abraão estão olhando para as terras. Tá vendo os montes lá, ó? Aqui para cima também tem, você tá vendo, tá certo? E lá embaixo, se você olhar, tem a baixada lá. Aonde está o maior volume de casas? Não é lá embaixo, na planície? Então, Abraão falou assim, ó, escolhe aí o que você quer, para qual lado você quer ir. Você entendeu? Aí o que acontece? Ló falou assim, eu quero a baixada lá, ó, eu quero a planície. Então, Ló escolheu as planícies, certo? Vamos colocar aqui de novo aqui. Vamos colocar no lugar de novo para funcionar aqui legal. Então o que acontece? Ló, ele escolheu as planícies. Bom, já que Abraão me deu o direito de escolha, eu vou escolher a planície. E foi assim que aconteceu a partilha entre os dois. Como Ló escolheu as planícies, Abraão ficou com as montanhas. Está lá na Bíblia. Só que aonde tem muita gordura, sobra-se tempo. Quem mora em lugares difíceis, a sua vida é difícil. Você, talvez eu vou falar de muitas coisas que pode confundir tua mente, mas o assunto que eu quero é outro. Olha só, já estou aqui há 20 minutos já nesse pedaço, porque conversei muito. Sempre quando tem muita gordura, tem-se mais tempo. Então Abraão, quando morava, por escolher as partes de montanhas, o seu modo de vida ele era muito mais trabalhoso do que o de Ló. Não vem aqui a questão nesse momento. Ló não estava em pecado ali. Só que a cidade onde ele morava era uma cidade que estava envolvida em muitas coisas abomináveis. Eu quero deixar claro aqui que tem uma coisa seguinte: quando o ser humano tem tempo demais,
Vamos ser sinceros, você que está assistindo esse vídeo. Quando o ser humano tem tempo demais, ele inventa moda. Tem um provérbio popular que diz aí, as pessoas dizem, que mente vazia é oficina de Satanás. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer para você? Mas o ponto central dessa mensagem, ou dessa conversa que estamos tendo, é o capítulo 19, e o verso 17, que diz, ó: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes nem para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa-te para lá. Tá certo? Escapa para o monte, para que não pereças, ou seja, morra. Perecer é vir a óbito. Nesse caso aqui. Você tá entendendo? Só que Ló demorou. Demorou, que tem a esposa, tem os filhos, tem o genro, as nora. Você sabe que um chefe de família, para poder sair de casa, ele tem seu grau de dificuldade. Tem toda aquela família toda dele para poder se reunir e se agrupar para sair. Escapa-te, Ló. Escapa-te. Mas o que eu quero frisar nesse ponto? Ele escapou. Mas nem todos os membros da tua casa escapou. Não quiseram ir. É aí que mora o ponto central dessa conversa. Todas as pessoas reconhecem que vai ter um fim. Todo ser humano. Se você conversa com pessoas que têm hábito ou costume, ou é membro de uma igreja, e vá regularmente na igreja, ele sabe que em algum momento da história, Deus vai vir fazer juízo com a terra. Até a pessoa que não tem costume de estar numa igreja, ou ser um crente, ou não é crente, ele sabe que em algum momento, ele sente como ser humano, como criatura de Deus. Porque eu converso com muitas pessoas. Pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas que acreditam em Deus, mas não servem. Pessoas que admiram os cristãos, mas não seguem. Às vezes há pessoas também até que acompanham a igreja, mas não querem um compromisso sério. Então eu conheço muita gente, convivo com muitas dessas pessoas, são meus amigos, bons vizinhos até, respeitam a posição da gente, só que eles, mesmo sabendo disso tudo, preferem continuar vivendo uma vida sem se atentar para esta situação. O que acontece aqui? Os anjos chegam e falam, ó, essa cidade vai ser destruída. Então faz o seguinte, escapa-te para a tua vida. Não olhes para trás, corra. Corra para que você não venha morrer, corra para os montes. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Quem estava no monte? Quem que ficou com o lado da habitação, já que Ló escolheu as campinas? Abraão teve que ficar com as montanhas. Pro lado de Abraão não deu nada, né? Abraão estava tranquilo, porque Deus já tinha falado com Abraão. Abraão, pode deixar que, por causa de, se tiver lá um justo, né? Eu poupo a cidade. Então o que os anjos vieram? Vieram e falaram com Ló, Ló, se retira da cidade que ela vai ser destruída. Então a cidade não seria destruída antes que Ló saísse. Mas quem decidisse ficar
iria incorrer no mesmo juízo que as duas cidades ia passar. E nem toda a família de Ló foi, portanto a esposa ficou para trás. Os genros ficaram para trás. Não quiseram ir. Então o que acontece? Veio a destruição e a história se fecha nessa questão. Mas qual é a situação aqui? Eu vou sintetizar. Quantos conselhos, às vezes, certas pessoas ouvem, mas elas não dão ouvido? Alguém já te deu algum conselho? Olha, não vai lá. Sai daquele lugar lá, aquele lugar vai te fazer mal. Ou, sai desse tipo de amizade. Fulano, sai desse tipo de prática. Isso não vai cair bem para você. Você vai sofrer ou pode vir a perecer e fazer sua família sofrer. Sim ou não? Quantas pessoas são aconselhadas? Você já ouviu um conselho assim? Alguém falar para o seu fulano? Claro, existem conselhos que às vezes é dado a gente porque a pessoa talvez não compreende a sua vida, o que está acontecendo com você. Mas tem conselhos que eles precisam ser apreciados. O que é apreciado? Ele precisa ser avaliado. Certo? Há conselhos que, fulano, cuidado com essas amizades que você está tendo. Elas podem ser perigosas para você. Talvez pode ser boa agora, mas pode te trazer um prejuízo maior. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas vivem na gordura dos olhos. Só que a gordura dos olhos, às vezes, elas trazem um mal muito grande. E queremos viver sempre no aspecto de uma boa aparência, apresentando um bom estado, apresentando conquistas, apresentando posição social. Mesmo que estas coisas podem, no futuro, destruir a minha vida. Certa vez um empresário me deu uma carona, isso deve ter uns 18 anos mais ou menos. Um empresário. Ele me deu uma carona e falou comigo assim: ô Marco, talvez você tenha sua vida simples aí, você pode estar reclamando e dizendo: poxa, eu poderia ganhar mais dinheiro, eu poderia estar melhor. Eu no banco da frente, no banco do carona, e ele dirigindo e falando comigo. Mas Marcos, o homem pode viver com muito pouco. Certo? Eu entrei numa rota, num caminho, eu não tenho como voltar atrás e vivo passando dias difíceis na minha vida. Mas o homem consegue sobreviver com pouco. Por quê? E claro que consegue. Ele só não vai ter aquele glamour que os nossos olhos vislumbram. Pessoas que têm um poder aquisitivo menor e que vive de maneira mais simples, ele não tem esse glamour que é mostrado na televisão, no cinema, nas mídias sociais. Essa glória momentânea que nós estamos vendo nas imagens. As pessoas apresentam uma glória, apresentam uma condição bonita. Então o que ele me disse? O homem pode viver com muito menos, Marquinhos. Ele me chamava de Marquinhos. O homem pode viver com muito menos.
Se algum dia você chegar no topo, ele falou comigo, se algum dia, eu sei que você é um menino trabalhador, se algum dia você chegar lá em cima, cuidado com o dinheiro que você vai ganhar. Ele pode te consumir. Você está entendendo? Eu entendi a mensagem dele. Eu posso buscar meus anseios? Posso. Assim como Ló buscou, fez a sua escolha, ele não foi condenado por isso. Portanto, Deus foi lá e buscou ele e falou, ó, Ló, eu vim te falar com você para você se retirar dessa cidade, que essa cidade vai ser destruída. Então, numa cidade há muitos males. Males que eles estão simplesmente precisando de uma porta para eles passarem. E geralmente as nossas ações, elas fazem com que os males entrem na nossa vida, na nossa família. Simplesmente um comportamento mal meu pode abrir essa porta para que o mal possa entrar. Neste caso aqui, o mal já estava... Só que o mal entrando, ele influencia nossas vidas. E passamos a viver combatendo diariamente contra Deus. Os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, eles confrontavam Deus com seus comportamentos. Então veio a destruição. Uma coisa que eu quero frisar aqui, primeiro, o cuidado de Deus para com os seus filhos. Deus não abandonou Ló ali nas cidades, ele cuidou, né? O aviso de Deus para que nós tenhamos uma consciência de onde estamos. Se não estamos bem, nós precisamos melhorar ou sair dessa situação. Se as nossas amizades estão, digamos assim, prejudicando, nossas amizades estão prejudicando o meu bom relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com Deus, ou está mudando o meu comportamento para uma vida promíscua, eu tenho que tomar cuidado com isso. Se as minhas ações, o que eu estou fazendo, eu entendo que em algum momento eu serei surpreendido e sofrerei por causa disso, eu também tenho que procurar me retirar dessa situação. Então, quando fala, escapa-te por tua vida, ou seja, aceite o conselho que eu estou te dando para que você não morra. Então, ouça um bom conselho. Ouça um bom conselho, pare, pense, reflita sobre o seu estado de vida, para que você não venha sofrer uma sanção ou alguma coisa vindo que possa prejudicar e sentenciar a sua vida. Tá certo? Voltamos a conversar numa próxima oportunidade. Tá certo? Deus abençoe a sua vida.